Hoje à tarde, me lembrei da história de um menino. Quando eu pensava aqui em vir conversar com vocês, um menino que era de uma família grande e um menino que era, numa fase da vida, na primeira fase, ele era um sonhador. E ele tinha um tipo de encantamento sobre o pai dele. O pai dele tinha ele como filho predileto. E eu acho que o mundo se divide em pessoas que são filhos prediletos e filhos não prediletos. Eu sou me considero filho não predileto do meu pai. Isso porque você não tem o irmão predileto. Perfeito, né? Meu irmão era perfeito, tudo que ele fazia dava certo, o meu dava tudo errado. Então, né, eu acho que você ou se enquadra no predileto ou naquele que não é. Então, a gente pode um dia conversar sobre isso. Mas esse menino era um sonhador, ele tinha muitos sonhos. E como, talvez, se você lembrar da sua segunda infância, da sua adolescência, você vai lembrar dos sonhos. Se a gente considerar o sonho de um menino aqui no Brasil, a maioria deles, esmagadora, vai ser o sonho de ser um jogador de futebol. E esse menino tinha sonhos. E os sonhos dele eram sonhos de liderança, de poder, né? Sonho de um dia estar acima, de estar à frente. E ele contou isso para os irmãos dele, o que gerou uma tremenda de uma inveja. O nome desse menino é José. Provavelmente o José mais famoso do começo, né? O José mais famoso do começo da Bíblia. E José, então, nesse mundo que ele vivia, sendo reconhecido, então, pelo pai e não reconhecido pelos irmãos. Os irmãos eram irmãos só por parte de pai. Um dia a inveja tomou conta de um jeito tão grande do coração dos irmãos que eles resolveram inventar uma mentira para o pai. E o menino foi parar vendido como escravo. Então, a segunda fase da vida dele passa a ser a vida que ninguém quer viver. A vida, talvez, de um desses invisíveis que a gente falou aqui. A vida de um pária da sociedade. Só que esse menino tinha princípios, ele começa a viver pelos princípios que ele cresceu. E acontece uma coisa impressionante. Esse menino dá naquele momento onde parece que qualquer sonho seria esmagado, porque ele vive por princípios que são maiores do que ele, acontece uma reviravolta na vida dele. Ele vira mordomo da casa onde ele trabalhava. E ele começa a cuidar de todas as coisas. E tudo naquela casa ou naquela região ali daquele cara que era o dono dele fica sob responsabilidade dele. Isso dá uma visibilidade muito grande para ele. E o que vem na sequência é que a mulher do chefe fica muito afim dele. E pela história, o muito afim, quando a Bíblia descreve, ainda que seja com algumas linhas, significa tudo aquilo que você consegue imaginar nas suas mais obscenas fantasias. É assim. Só que José, ele não tinha uma fantasia de poder. Ele tinha um sonho de serviço. Porque se ele tivesse uma fantasia de poder, ele teria realizado essa fantasia dormindo com a mulher do chefe. Ou não seria a maior fantasia, a maior realização da fantasia de poder, dormir com a mulher do chefe? Ou, no caso de uma mulher, dormir com o chefe? Ou até se a gente aplicar isso, né, na nossa cultura brasileira, uma mulher talvez, se ela dormir com o chefe, talvez não, com toda certeza será mais desprezada do que o homem que dorme com a chefe. Então, um parece que é conquistador e a outra não, sei lá que nome que a gente dá, né? É um nome ruim, não é uma coisa legal. Mas naquela cultura, essa pressão, então ele sendo escravo, mas ele tinha o espírito livre e ele estava movido por um sonho de serviço e não por uma fantasia de poder. Acaba sendo injuriado e nem sempre quando a gente faz a coisa certa, as coisas dão certo. Ele fez a coisa certa, mas foi injuriado, acabou preso. E lá na cadeia, ele tem outra relação com sonhos. Ele começa a revelar sonhos das pessoas que estão lá também. E ele não está simplesmente na cadeia, ele está no corredor da morte.
E um desses homens que é liberto do corredor da morte, descoberto, né, sendo julgado, ele é liberto do corredor da morte. Um dia esse homem, na condição dele já de volta para a corte, ele se lembra de José. Não José o sonhador, José o intérprete de sonhos. E quando o rei tem um pesadelo, o rei chama alguém para decifrar esse sonho. E José vai para a corte, de uma hora para outra. Quando José chega na corte, ele decifra aquele pesadelo. E o pesadelo que é vacas magras que saem do rio e comem vacas gordas. Isso é um pesadelo. A Bíblia fala que é sonho, mas é um pesadelo. Nós sabemos a diferença de sonho e pesadelo. O que é interessante é que, quando nós temos um sonho de serviço, nós livramos as pessoas dos seus pesadelos. O que vocês viram aqui o SP Invisível fazendo? Eles estão do jeito deles, libertando pessoas dos seus pesadelos. Horsoul fazendo a mesma coisa, libertando pessoas dos seus pesadelos. Quando nós temos um sonho de serviço, a gente faz isso. Eu estava me lembrando também disso e me lembrei de quando a primeira história de transformação que eu me lembro muito claro. Eu tinha acabado de mudar para essa casa onde eu moro hoje. Isso há quase 14 anos atrás. E quando a gente muda, junta aquele monte de caixa de papelão, de um montão de coisa, junta lá no fundo de casa, eu moro numa casa, juntou aquela montanha de caixa de papelão desmontada. E eu sempre indo para o meu escritório, pensava, a hora que passar alguém com uma carroça, eu vou doar esses papelões. E não queria que doasse, não queria que jogasse fora. E a Adriana, minha esposa, sempre dizendo, vai chover, e vai estragar, e vai ser pior, vai ser mais pesado e tal. Aquelas coisas que as mulheres fazem com a gente, elas aceleram a gente o tempo todo. E aí, quando eu estava indo para o meu escritório, numa descida, minha casa fica numa descida, eu vi um homem subindo com uma carroça de papel. A carroça estava vazia. E ele subindo com a lentidão agoniante, né, de quem está cansado. E eu pensei, vou deixar isso para amanhã, vou deixar isso para depois. E quando eu cheguei a falar, não, vamos resolver agora, coitado, ele está subindo ali. O tempo que eu dei a volta e parei o carro na frente da minha casa, logo ele chegou e parou o carro dele do lado do meu. E aí eu falei para ele, eu tenho uma coisa aqui para você e tal. Eu abri o portão de casa, a gente foi entrando. Na hora que abriu a porta do meu corredor e ele visualizou a quantidade de papelão que tinha lá, ele começou a falar assim, só pode ser coisa de Deus, só pode ser coisa de Deus. E aí eu fui ajudando ele a carregar e ele me contou que fazia 2 dias que ele estava andando, batendo lata com aquele carro e não conseguia colocar nada dentro. E aí eu ajudei ele a carregar e ele repetiu isso várias vezes, só pode ser coisa de Deus. Ele falou que ele tinha pensado que não valia mais a pena puxar carroça, que não valia mais a pena trabalhar, que Deus não amava ele, que ele não ia ter dinheiro para comer de novo, e pensou um monte de coisa. E na hora que aquele cara foi embora, eu disse para Deus, era só o meu lixo. Era só o meu lixo. O meu lixo faz alguém glorificar a Deus. Então, depois daquilo, vieram muitas coisas. A maioria de vocês sabe aí que eu sou empreendedor social, estou envolvido numa série de ações intencionais agora, mas sempre vivendo um sonho, ajudando pessoas a se livrar dos seus pesadelos. O nosso convite como Glocal é para que você esteja envolvido em ações que levem pessoas a se livrar dos seus pesadelos. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. Terminando falando de Jesus, Jesus disse assim, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é suave e meu jugo é leve. Santo Agostinho disse que esse fardo é leve como uma pena que te faz voar. Então, você que está cansado de ver esse monte de sofrimento, você que talvez esteja sofrendo, o convite de Jesus é para você. O convite de Jesus é para mim, para eu chegar a Ele. Primeiro, para me colocar diante dEle e viver esse sonho. Segundo, me livrar do meu pesadelo e ajudar outras pessoas a se livrar do seu pesadelo também. Vamos fazer uma oração? Fazer uma prece? Fecha seu olho aí.
Senhor, a gente tem alguns pesadelos que talvez na nossa cidade, que talvez a gente tenha como resolver. Senhor, nos ajuda a olhar para esses que são invisíveis, ser a voz de quem não tem voz, ser a força de quem está enfraquecido. Senhor, nós estamos aqui, queremos ser usados nessas causas. Senhor, seja luz para aqueles que estão agora em escuridão e seja força para aqueles que estão enfraquecidos. Nós confiamos no Teu poder e nós queremos ser essa referência que ajuda esses que estão se perdendo em seus pesadelos. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade